Olá, meus amigos e irmãos, em Cristo Jesus. Quero convidar vocês nessa manhã de domingo, né? Hoje, dia 22 de junho. Dia 22 de junho de 2025. Hoje está uma manhã chuvosa aqui em Recife. Mas, diante dessa chuva, desse tempo frio, precisamos estar sempre com a nossa fé aquecida, para cada dia mais estarmos firmes, constantes e abundantes nessa fé, prosseguindo cada dia mais para a promessa que nos foi feita pela fé em Jesus Cristo, tendo cuidado e prudência para não se perder, não desviar na caminhada com Cristo, na direção para a promessa da vida com Deus. Devemos ser prudentes, devemos estar atentos. Como diz a própria palavra de Deus, que nos traz ensino, nos adverte, aonde o apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, um jovem que foi vocacionado a um ministério, e Paulo vai falar da responsabilidade da salvação que ele tinha que ter com ele. Não adianta eu querer levar salvação para as pessoas se eu não sou prudente com a minha salvação. Eu tenho que ser prudente com a minha salvação. Eu tenho que, primeiro, ter a esperança da salvação, ter a alegria da salvação, ter a convicção e estar nessa salvação. Como eu vou levar a esperança de salvação para alguém se eu não tenho? Como eu vou advertir alguém a ter cuidado com a salvação se eu não tenho? Então, olha o que Paulo vai advertir a Timóteo. Timóteo, que tinha um ofício, recebeu uma vocação para ensinar, para levar o ensino, o conhecimento do Evangelho para o povo. Paulo vai dizer: Timóteo, isso está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 4, versículo 16. Deixa eu ver aqui se o áudio está saindo bom para você que está aí ouvindo. Então vamos aqui, continuar aqui esse momento de aquecimento da fé, de fortalecimento da fé, de alimentação da fé. É o momento que a gente vai ter a instrução, o ensino da palavra de Deus. Ok, está saindo sim. Eu estou vendo aqui no retorno, ó. Aqui sou eu ministrando aqui para você, com a graça de Deus, a palavra, a pregação do Evangelho. Então vamos lá. Vamos estar aqui nesse momento de edificação, esse momento de fortalecimento, esse momento que nós estamos buscando a Deus. Buscar a Deus é buscar o conhecimento da sua palavra, é buscar aprender dele pela palavra. Isso é buscar a Deus, para que possamos estar cada vez mais com ele, na vida de fé, de comunhão, de conhecimento dele pela palavra. Buscar a Deus não é viver um movimento religioso. Buscar a Deus não é estar vivendo ritual, cerimonial, culto, dentro de sociais, de ajuntamentos, de movimentos, de cultos de Deus, de buscar, de receber, de encontrar Deus, não. Deus já está em nós. Nós que estamos em Cristo. Deus já está em nós. Nós não precisamos buscar Ele ali, aqui ou acolá. Nós não precisamos de ambiente, de objetos, de ritual, de cerimonial. Nós não precisamos dessas coisas que o mundo vive na religião. A nossa vida em Deus e com Deus está segura, porque nós estamos guardados nele. E ele nos guardando estando em nós. Vocês estão entendendo isso? Quem disse isso foi Jesus. Eu creio em Jesus, tá bom? Eu não creio nesses conceitos que é levado para o povo viver e praticar dentro das religiões. Mas Jesus vai dizer: se vocês estiverem em mim
e as minhas palavras estiverem em vós. Esse é o princípio da minha vida com Deus. Eu estando em Cristo, a palavra de Cristo em mim, aí eu estou em Deus, porque Deus habita em mim pelo Espírito Santo. A casa sou eu, o templo sou eu, o lugar santo sou eu. Eu não preciso ir para nenhuma casa buscar a Deus. Eu não preciso buscar estar em nenhum lugar santo, em nenhum santuário. Eu sou o templo, casa e morada de Deus em espírito. Deus está em mim. Mas vamos lá, vamos voltar para o que eu estava falando sobre a advertência de Paulo a Timóteo. Paulo adverte Timóteo a ter cuidado na vida dele para não se desviar da salvação. Para que Timóteo fosse prudente, perseverando no caminho da salvação. Para não se perder dessa salvação. Se você ler a palavra de Deus, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, você vai ver ali Paulo advertindo Timóteo da seguinte forma. Paulo vai dizer: Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isto, te salvarás. Era isso que Paulo estava advertindo a Timóteo, para que Timóteo fosse prudente, priorizasse o cuidado da vida dele, no conhecimento da doutrina de Cristo, para andar numa vida de fé em Deus, pela direção, guiado, instruído por Cristo, na doutrina de Cristo. Interessante é que Paulo vai dizer: fazendo isto, te salvarás. O que é que Paulo está dizendo aí? Que Timóteo tinha que ter cuidado a estar com a vida dele de fé guiada, dirigida pela doutrina de Cristo, por Cristo. Por quê? Porque o homem não pode, de forma alguma, chegar a Deus, estar em Deus, ser alcançado pela graça de Deus, a salvação, se ele não tiver guiado para tudo isso por Cristo. Porque o caminho para a gente andar nessa salvação é Cristo. A verdade para a gente conhecer essa salvação é Cristo. O meio de acesso a Deus para a gente estar na promessa da vida eterna com Ele é Cristo. Se eu me conduzir por outro entendimento, eu me perco do único e verdadeiro caminho que me leva a Deus. Eu posso desviar, eu posso apostatar, eu posso me perder da direção da luz e me deixar levar pelas trevas. Vocês estão entendendo isso? Tudo isso é advertido para nós na palavra, no Evangelho. Tudo isso está aqui para nos advertir do cuidado que devemos ter, da salvação que Deus nos concedeu. Não é que Deus vai tomar, porque aquilo que Deus dá, Ele não toma. Mas é você e eu que perde, que despreza, que abre mão, que deixa o inimigo nos levar a desprezar. Eu acho interessante que o próprio Jesus vai dizer: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus não está falando de uma coroa literal. Jesus está advertindo os seus discípulos a guardar o que tem. O que é que nós temos que nos garante a coroa? A fé, o conhecimento, a vida na esperança em Cristo. Guarda isso, alimenta isso, persevera nisso, seja firme, constante e abundante nisso, para que o diabo não te desvie, não esfrie a tua fé, não te leve a desviar, apostatar da fé, não leve-te a andar por outro caminho, perder o entendimento, para que o diabo não segue o teu entendimento. Não te envolva nas trevas, tu que está na luz. Por isso que Jesus vai dar essa orientação.
nós temos que entender que a salvação é Deus quem dá. Receber, crer, aceitar ou não, sou eu que escolho e decido. Valorizar, reter, guardar e perseverar até o fim, sou eu que decido. Por isso que Jesus vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Você e eu, que estamos em Cristo, estamos na promessa da salvação. Ainda não estamos salvos, porque ainda estamos caminhando para essa salvação. E ainda corremos o risco e o perigo de se desviar dessa salvação. As pessoas precisam ser esclarecidas, irmão. Porque as pessoas estão vivendo uma fé em Deus totalmente sem entendimento, sem conhecimento. Uma fé em Deus levada pelo emocional, fanatismo. Uma fé em Deus sem prudência, sem ser principiada no conhecimento dele. Nós temos que ter cuidado. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, cuida de ti. Você tem cuidado da sua vida? Como é que está o teu coração? Como é que está o teu entendimento? Como é que está a tua esperança, a alegria na tua alma? Como é que está o teu ser espiritual? No entendimento de Deus. Tua alma está em paz. Tu estás na certeza e na convicção do socorro, do livramento de Deus na tua vida. Tu tem a paz na alma, sabendo que tua alma, teu espírito, já não está mais dentro de um juízo, de uma condenação. Já não tem mais o medo da eternidade, da morte. Que venha a morte. Eu já sou mais que vencedor diante da morte, do pecado, do inferno. Não tenho medo dessas coisas. Porque Jesus me dá a segurança. Eu estou guardado. Eu estou protegido. Eu estou seguro. A minha alma está guardada para quando sair deste mundo e para a eternidade com Deus. Minha alma está segura. Eu não falo isso pela uma esperança religiosa. Eu não falo isso dentro de um firmamento, de um fundamento que a religião me mostra. Eu falo isso pela certeza e convicção da minha fé em Cristo. E o Espírito Santo que testifica com o meu espírito, me dando essa paz, me dando essa alegria, me dando a esperança, me dando a ousadia e a coragem de viver uma vida sem temor, sem medo, sem incerteza, sem confusão na minha mente, porque a minha mente já foi iluminada, esclarecida. Eu não me deixo embaraçar por esses ventos de doutrinas em nome de Deus. Eu não me deixo levar por esses ventos de movimento religioso em nome de Deus. Eu não me deixo levar por esses muitos falsos profetas que diz que Deus está usando eles, criando o sensacionalismo e levando o povo a se perder de Deus. Por quê? Porque hoje a minha vida, o meu viver, está afirmado, alicerçado em Cristo. Hoje eu sou guiado, dirigido por Cristo para a minha vida de fé em Deus. A lâmpada e a luz para me guiar no meu caminho de vida de fé com Deus não é o guia espiritual ou religioso líder de igreja nenhuma. Não é nenhuma regra doutrinária de igreja nenhuma. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Para a minha vida ser guiada de fé em Deus,
é a palavra, é o Senhor Jesus, em quem eu estou guardado. Ele é o caminho por onde eu estou sendo guiado. Ele é a luz que iluminou o meu entendimento. Ele é a verdade que me libertou da mentira. Jesus Cristo. Eu não estou preso a um conceito religioso, a dogmas, as crenças de nenhuma religião. A minha salvação, ela não está baseada, fundamentada por meio de nenhuma religião ou igreja. A minha salvação, a confiança que eu tenho nela, não é pelos meus méritos, não é pelas minhas obras, não é por ritual e sacrifício que eu venha praticar dentro de igreja. A certeza que eu tenho da minha salvação não é porque eu sou dessa ou daquela igreja. Não é porque eu sou batizado, tomo ceia, dou dízimo e nem guardo sábado. A certeza da salvação na minha alma não é porque eu faço caridade, sou bonzinho e ajudo o pobre. A certeza, a convicção da minha salvação é Cristo. Porque Ele cumpriu, Ele executou a obra que eu não poderia. Ele completou e consumou aquilo que era impossível para o homem consumar e realizar, para que pudesse chegar a Deus. A minha confiança e certeza de salvação é o que a Bíblia revela, o favor de Deus que foi enviado à terra. E eu criei nesse favor, eu conheci esse favor, por onde Deus manifestou o amor dele pela minha vida miserável, pecador, inimigo de Deus, andando contra Deus, mas Ele me amou, mesmo estando nessa condição. Ele me amou, Ele não me julgou, Ele não me condenou, Ele não me reprovou. Ele estendeu a sua mão de amor e de misericórdia para me socorrer. E quando eu conheci essa mão, esse amor, essa misericórdia de Deus, eu resolvi aceitar. Eu busquei, eu entendi a minha miséria e aproveitei o amor, o favor, a misericórdia de Deus para a minha vida que eu não merecia. O que eu mereço é o juízo, é a condenação, é o inferno, pelos meus pecados, pelo meu merecimento, eu já deveria estar no inferno. Quantos livramentos de morte eu tive? Não só eu, mas todos. Porque Deus é bom para com todos. A bondade de Deus não é para quem é dessa religião ou daquela. Até isso o diabo perverte. O diabo faz as pessoas acreditar que Deus só é bonzinho, que Deus, a bênção dele, só é para aquele que é da religião evangélica. Só é para aquele que vive dentro das práticas e das obras da religião evangélica, religião católica, religião não sei de quê. O povo hoje colocou Deus centralizado numa religião, aonde entendem que é ali que encontra Deus, é ali que são salvos, é ali que adora a Deus, é ali que serve a Deus. Não, meu amigo. Deus é bom para com todos, independente da religião ou não. Independente se é religioso ou não. Independente se é bonzinho ou mal. Deus é bom para com todos. E a bondade de Deus na minha vida não é porque eu faço nenhuma obra que impressiona a Deus. Não é porque eu tenho nenhuma virtude de justiça, de santidade. A bondade de Deus para conosco é pelo amor dele. Ele nos ama a todos. Não é a um e outro não. O amor de Deus é para todos. Esse amor manifestado em Jesus, em que Cristo morreu por todos nós, sendo nós miseráveis pecadores. É preciso entender isso. O homem se gloria da sua vida, achando que vai ser merecedor da graça de Deus, pelas suas virtudes da religião, pelos seus méritos das suas obras. Temos que entender o que está revelado no Evangelho. Temos que buscar o socorro do Senhor, por onde vamos ser salvos. E o socorro do Senhor não é uma campanha religiosa dentro de uma religião, dentro de uma igreja. O socorro do Senhor
não é por meio de um objeto religioso, de nenhuma religião. O socorro do Senhor não é por meio de nenhum ritual oculto, místico, que o povo vive, buscando socorro, providência, resposta de Deus, dentro desses ambientes, desses movimentos anátemas, de culto, de campanha, de pacto, de voto. O socorro do Senhor Jesus, o socorro de Deus na nossa vida, já está ao nosso alcance. O socorro de Deus está ao alcance de todos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse nome que é dado aos homens, por onde os homens serão salvos. Atos 4:12. E é o único nome, é o único meio de salvação. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Por Jesus, não há outro meio. O socorro vem do Senhor. Ele enviou esse socorro à terra. Esse socorro é Jesus. Ele disse, eu vim salvar e buscar você, eu e toda a humanidade perdidas de Deus, correndo perigo de sair desse mundo e seguir para a eternidade em juízo. Esse é o socorro que você precisa buscar. Esse é o instrumento, o objeto de fé que você precisa ter. É a esperança, é o protetor, é o salvador, é o padroeiro que protege a nossa vida. Jesus Cristo. Não há outro. Os homens dentro da religião estão vivendo sua vida de fé, sua crença, seus dogmas, nos seus santos, nos seus objetos, nos seus meios de vida com Deus, estabelecido pelos homens dentro da religião. Mas precisamos conhecer a verdade para ser liberto dessa mentira que o diabo colocou para o homem não chegar a Deus, porque o homem só pode chegar a Deus pelo conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade esse que é Jesus, o que ele trouxe, revelando para a humanidade o grande plano e grande manifestação de amor de Deus pela humanidade, oferecendo esta tão grande oportunidade de salvação que o homem não merece, mas Deus assim quis salvar a todos. Porque ele amou o mundo, a humanidade, independente da cor, da raça, da religião, judeu, grego, francês, alemão, espanhol, japonês. Deus amou a todos, bom, ruim, preto, pobre, branco, magro, gordo, ladrão, assassino, estuprador, padre, papa, delegado, juiz, políticos. Deus quer salvar a todos, porque todos estão dentro da condenação. Mas Deus amou a todos de uma maneira tão imensa que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para cumprir toda a exigência que era preciso para o homem receber dele o perdão. Jesus cumpriu, consumou, para que pela fé em Jesus o homem tenha esperança de salvação para a vida eterna e não perecer a condenação eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é um fato. A vida eterna é uma realidade. A vida eterna é um dom gratuito de Deus. É um favor, é um presente de Deus que Ele oferece a mim e a você, que não merecemos. E esse dom gratuito de Deus, esse presente de Deus, é condicionado à fé em Jesus Cristo. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Essa fé não é na tua crença de igreja, não é no teu objeto religioso,
não é nos credos, nos dogmas, nos conceitos, princípios e valores estabelecidos pelo teu líder religioso. Esta fé é em Jesus. Esta fé é naquele que o Evangelho revela. Esta fé é em Jesus Cristo, irmão. Esta fé que você precisa ter para alcançar a salvação só pode ser gerada aqui no teu entendimento pela pregação do Evangelho. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Tem gente que diz assim, eu já nasci com fé. Jesus mora no meu coração. Não. Você só vai ter a fé verdadeira em Jesus, que vai te levar a alcançar o dom gratuito de Deus, quando você ouvir o Evangelho e crer naquilo que o Evangelho revela, que Deus realizou em Jesus para você ser salvo. Você tem uma compreensão da sua necessidade de Jesus? Você entende o porquê Jesus veio a esse mundo? Você tem compreensão do objetivo de Deus enviar Jesus à Terra? No mundo dos homens, de Jesus cumprir tudo aquilo que a Bíblia revela que ele cumpriu, e chegou àquela morte, entregando a vida dele. Você entende isso? Você sabe para que isso foi feito e cumprido, realizado? Você tem a segurança de uma vida com Deus por meio do sacrifício de Cristo? Ou você está na mentira do diabo, achando que é de Deus por meio de uma igreja, achando que é salvo, guardando o ritual e cerimonial de igreja, achando que está em Deus, vivendo com a tua vida centralizada dentro de um ambiente religioso, se gloriando em Deus pela tua vida de devoção religiosa, na formalidade religiosa que tu vives. Até agora, se tu tiver nesse entendimento, se a tua confiança e esperança de vida com Deus, certeza e convicção da salvação, não tiver no sacrifício de Cristo, até agora, tu estás perdido. Se a tua vida de fé em Deus não estiver sendo guiada e conduzida no entendimento do Evangelho, na doutrina de Cristo, continua perdido, adorando a Deus em vão, sacrifício de tolo, uma fé reprovada. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isto, te salvarás. A prioridade do cuidado da minha fé, da minha vida com Deus, que eu tenho que ter, é cuidar da minha vida na direção da doutrina de Cristo. É buscar o conhecimento de Cristo. É estar me alimentando de Cristo. É estar me aprofundando no conhecimento de Cristo. É estar buscando conhecer e prosseguir cada dia no conhecimento de Cristo. É isso que eu tenho que priorizar minha vida. É o que eu faço sempre. Mas o que é que o religioso faz? O que é que o povo dentro das religiões estão aprendendo a priorizar, a ser devoto e praticante, a consagrar sua vida e seu viver? Estão sendo instruídos a fazer isso aonde? Em Cristo, na palavra? Ou nos ambientes religiosos, cumprindo as obrigações? A formalidade, a responsabilidade religiosa imposta pelos homens, as metas, as regras, as normas que a religião coloca. O povo está priorizando sua vida, não é buscando o conhecimento de Cristo na palavra dele. O povo está priorizando sua vida em cultos dentro da igreja, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todo dia, o dia todo.
O povo está cuidando da sua vida, não é na doutrina de Cristo. O cuidado da vida do povo com Deus é nos cultos de igreja, é nas obrigações de igreja, é nos ambientes de igreja. O povo é devoto, consagrando sua vida e seu viver, não é a Cristo pela palavra, é aos homens dentro das igrejas, achando que santidade, vida com Deus, obra de Deus, servir a Deus, é estar em trabalho e obrigação religiosa, centralizando tudo de Deus, a vida e o viver, como se fosse para Deus, dentro das igrejas, nos trabalhos, nas atividades, colocada pelos homens, e o povo perdido de Deus. Você precisa, eu preciso, fazer aquilo que Paulo está dizendo a Timóteo, irmão. Cuidar da nossa vida na doutrina. É ser prudente. É não ser levado pelo oba-oba que diz que é Deus. Os ventos de doutrinas. Os homens enganadores. Devemos ser prudentes como os crentes de Bereia. O apóstolo Paulo pregando. Mas os crentes, os cristãos que creram em Jesus, que estavam lá na cidade de Bereia, eles eram prudentes. Era Paulo pregando e eles examinando se condizia com o que estava nas Escrituras. Hoje, o povo não quer nem saber da palavra. É um homem lá fazendo show espiritual, levando lá a dimensão de poder, dizendo é Deus, Deus está aqui, é bênção, é revelação, é vitória, é visão, é Deus, e o povo caindo, gritando, se manifestando, embriagados no emocionalismo, todo mundo sem noção, embriagado, sem razão, sem entendimento, perdido de Deus. Tudo isso fora daquilo que Jesus ensinou, mas o povo não quer saber. O povo vivendo uma manifestação de fé em Deus totalmente reprovada, abominável aos olhos de Deus. Essas reuniões que o povo vive dentro das igrejas, essas manifestações de culto a Deus que o povo vive dentro das igrejas, esses muitos eventos e atividades que o povo vive dentro das igrejas, como se fosse adoração a Deus, buscar a Deus, é abominável para Deus. Não foi isso que Jesus ensinou para uma vida com Deus. Não foi isso que Jesus ensinou para buscar a Deus. Não foi isso que Jesus ensinou para o homem estar firmado em Deus. Não foi isso que Jesus ensinou para o cristão estar com a sua vida alicerçada em Deus. O que Jesus ensinou foi: guardem as minhas palavras, sejam prudentes, ouvindo e praticando as minhas palavras. Eu pergunto com toda tristeza no meu coração de ver as pessoas não querendo dar ouvido à palavra. Eu pergunto a você: Jesus ensinou alguém crer nele e escravizar sua vida dentro de um sistema religioso? Jesus ensinou alguém crer nele e viver sobre a autoridade como se fosse a autoridade espiritual de Deus? Algum líder religioso? Eu pergunto a você, com tristeza no coração, que eu sei que muitos não vão dar ouvido a isso. Muitos não estão nem aí para o que Jesus ensinou. Confessam que é de Jesus, dizem que estão salvos, dizem que são de Deus, da boca para fora. O coração, o entendimento, está distante de Deus. Eles dizem Senhor, Senhor, mas não estão na palavra desse Senhor que eles dizem que é o Senhor deles. Do que adianta dizer que crê em Jesus e não está na doutrina dele? Não é dizendo que crê em Jesus que vai para o céu. É guardando, estando na vontade do Pai. E a vontade do Pai é que estejamos em Cristo, guiado por Ele para estar em Deus. Eu faço a você a pergunta:
Tu que estás ouvindo aí esse momento, você que está aí vivendo essa devoção religiosa por meio da tua religião, guiado, mediado pela religião, eu pergunto a você, você que vive escravizando sua vida em culto de manhã, de tarde e de noite, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você que centraliza a tua vida, compromissando tua vida com um viver religioso, você que vive subindo monte, indo para a campanha, vivendo culto disso, daquilo e daquilo outro, você que vive subjugado no legalismo religioso, estabelecido pelo homem, cumprindo toda a ordenança ritual, cerimonial, dar dízimo, guardar sábado, tomar ceia todo mês, está sujeito, obrigado, coagido a viver ritual, cerimonial, cumprir uma vida de responsabilidade de igreja. Eu pergunto a você, Jesus ensinou isso? Jesus ensinou isso? Aonde está isso na doutrina de Cristo? Aonde Jesus ensinou alguém a ir para alguma casa dizendo que é de Deus? Aonde Jesus ensinou alguém a adorar a Deus? Ali naquela igreja que diz que é a casa de Deus? Ali no monte? Aonde Jesus ensinou alguém a subir monte para buscar resposta, presença de Deus? Quem vive isso não tem o conhecimento de Jesus, da verdade. Está nas trevas, irmão. Quem vive isso é sacrifício de tolo. Passar a madrugada acordado orando, dentro de culto de movimento de oração, campanha, vigília, passando 10, 20 horas sem comer, para se encher do poder de Deus, para ser mais santo. Isso tudo é vã, irmão. É sacrifício de tolo. Escravizar sua vida dentro de culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, culto de oração, círculo de oração, culto da mocidade, campanha, pacto, voto, culto disso, culto daquilo, é sacrifício de tolo, irmão. Não é isso que vai te levar a estar firmado em Deus. Não é isso que te mantém firmado em Deus. Não é isso que vai te levar a estar aprovado por Deus. É o que Paulo disse a Timóteo. Cuida de ti e da doutrina. O cristão, para manter a vida dele com Deus, é viver buscando o conhecimento do Evangelho, do que Cristo ensinou, para andar com entendimento nesse Evangelho, por onde permaneceremos na salvação. Foi isso que Paulo disse a Timóteo, na sua primeira carta, 4:16. Foi isso que Paulo disse, advertindo os coríntios, na sua primeira carta, 15, 1 e 2. Paulo vai dizer, se vocês não permanecer, Paulo não orienta ninguém a permanecer e estar dentro de nenhuma igreja, instituição, ambiente físico, construção de alvenaria, feita pelo homem, chamada de casa de Deus, onde o homem levantou um púlpito, um altar, que ele disse que ali é o lugar santo onde Deus está, para o povo estar ali, adorando a Deus, mediado pelo aquele homem naquele lugar. Isso é paganismo. Isso é paganismo. Olha o que Paulo vai dizer. Se vocês não permanecer, não é dentro de nenhuma igreja, não é em nenhuma religião, é no Evangelho. Se vocês não permanecerem no Evangelho, e Paulo vai especificar o que eu tenho pregado, porque tem muita gente aí do Evangelho que não é o de Cristo, é um outro Evangelho. Paulo vai dizer, se vocês não permanecerem no Evangelho que eu tenho pregado, vocês
não podem se salvar? Vocês não podem estar na salvação? Porque ninguém é salvo se não for pelo Evangelho. Salvação não é dentro de igreja, sendo batizado, dando dízimo, obedecendo regra e norma de pastor, papo ou padre. Salvação é pelo crer no Evangelho. O próprio Jesus disse isso. Quem crê no Evangelho será salvo. Paulo, ele pregou isso. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o poder de Deus. Para quê? Para salvar. Não importa grego, judeu, qualquer pessoa, de qualquer nação, religião, cultura, cor, raça, só pelo Evangelho será salva. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Nesta manhã de domingo, 22 de junho de 2025, estamos aqui aquecendo a nossa fé, edificando-se, se alimentando, para estar fortalecido, edificado no Senhor, pelo ensino, pela instrução da palavra de Deus. Esse é o alimento que nós precisamos para uma vida firmada em Deus. Não é manifestação de evento religioso, de culto, de movimento, é palavra, ensino, instrução para corrigir, repreender, ensinar, orientar, para nossa vida estar iluminada, andando com entendimento, vivendo uma fé aprovada, verdadeira em Deus, pela direção da palavra dele. Cuida de ti e da doutrina, irmãos. O teu entendimento de vida de fé com Deus é formado pelos princípios e valores de qual religião? Essa fé é reprovada por Deus. Para que a tua fé seja aceita e aprovada por Deus, para que tu alcance a graça de Deus, da salvação, tua fé tem que estar fundada, principiada, alicerçada em Cristo, na sua palavra, o Evangelho que ele trouxe. Dando ao homem o conhecimento, por onde o homem pode ser salvo. É o Evangelho que nos dá o conhecimento da salvação. Salvação não é questão de aderir a nenhuma religião e nem viver as práticas, a formalidade, como propriedade, vivendo o legalismo centralizado em religião. Salvação é pelo conhecimento. E andando, vivendo nesse conhecimento. Conhecimento de Cristo é o conhecimento que liberta e nos leva à salvação. É Cristo. Salvação é por esse princípio. Não é principiado dentro de nenhuma religião ou igreja. Como hoje, muitos vivem, e você também que está ouvindo agora, pode estar dentro desse princípio, desse conceito, entender que sua vida com Deus é por essa religião que você está. Por isso que você é devoto, é praticante, é fiel, é zeloso. Não a Deus por Cristo, mas aos homens pela vida religiosa. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Você precisa ouvir essa verdade. Você nunca vai poder chegar a Deus. Você nunca vai poder chegar a Deus se continuar andando por esse caminho da religião, pensando que está indo a Deus. Você nunca vai chegar a Deus por esses princípios, por esses valores, por essa direção, por essa consagrada vida e devota que tu vive nessa religião. Com esse entendimento formado por essa religião, você nunca vai chegar a Deus se não renunciar essa vida religiosa. Irmão, tem que abrir mão. Você católico, se não renunciar os valores e princípios que o catolicismo implantou no teu entendimento, você nunca vai chegar a Deus. Vai continuar na mentira, achando que está vivendo em Deus. Enganado.
e no final do labor da tua vida vai se decepcionar quando partir deste mundo para a eternidade. Você que vive no conceito doutrinário religioso, amigo evangélico, você que vive com a tua vida formada nos preceitos, conceitos e valores da religião evangélica, você nunca vai poder chegar a Deus. Enquanto você for devoto e praticante dos princípios religiosos formados dentro da igreja evangélica que tu estás. Se você não abrir mão e não renunciar essa direção que tu está seguindo da religião evangélica, você nunca vai chegar a Deus. Você tem que se converter a Cristo e passar a crer no que Ele ensinou. Vocês estão entendendo isso? Da mesma forma, os discípulos que estão achando que estão vivendo para Deus, são de Deus, que estão dentro dos preceitos e valores das doutrinas de Mórmon, Testemunho de Jeová, espírita, budista e qualquer conceito e valores de religião. Todas as pessoas que estão vivendo uma vida de fé em Deus, guiada, dirigida pelos preceitos e valores dos homens, formulado nas religiões, estão adorando a Deus em vão. Estão perdidos de Deus até agora e pensam que estão em Deus. É uma das principais cadeias de Satanás, é a mentira religiosa, que faz o homem pensar que está em Deus, um homem perdido de Deus. Se tem um lugar que Satanás domina e prende o homem, não é no bar. É nas igrejas. É na religião. O pior lugar que você deve estar achando que vai encontrar Deus é uma religião. É uma igreja. Igreja que eu falo é a instituição. Porque aí as pessoas estão dentro de uma mentira, pensando que estão na verdade e não aceitam a verdade. O coração é duro. Desprezam. Porque acham que estão na verdade. E quão difícil é levar a verdade, a palavra de Deus para os religiosos. Porque eles se colocam numa posição de que já são de Deus e não aceitam a verdade. Aí você vai para uma mesa de bar, onde tem as pessoas se embriagando. Você vai pregar a palavra de Deus e eles recebem. Você vai para uma favela, onde tem as pessoas se drogando. Você leva a palavra de Deus para elas aceitam. Elas abrem o coração para receber. Você vai para uma avenida onde tem mulheres se prostituindo. Vocês param lá com ela, prega a palavra de Deus, ela recebe. Ela reconhece o seu pecado. Ela reconhece sua miséria. Elas ouvem. Elas recebem a palavra de Deus. Agora você vai para um religioso, de qualquer religião, seja ele evangélico, católico, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, ou qualquer outro adepto de qualquer religião. Você vai levar a palavra de Deus para ele, eles não aceitam. Vai pregar o evangelho para um muçulmano. Vai pregar o evangelho para o católico. Vai pregar o evangelho para um espírita. Vai pregar o evangelho para um evangélico. Ele vai dizer, eu sou de Deus. Eu estou em Deus. Eu que prego, você não. Quem é você para pregar? Você é um pecador. Eu sou da religião. Eu sou de Deus. Sabe por que eu falo isso? Eu falo isso baseado na palavra. Dentro do conhecimento da palavra. Porque foi isso que aconteceu quando Jesus veio ao mundo. Sabe quem foi o grupo de pessoas que resistiu a Jesus? Que não receberam a mensagem de Jesus? Que endureceram o coração para Jesus? E fizeram oposição a Jesus? Sabe qual foi o grupo de pessoas? Não foi os que viviam roubando, matando, se prostituindo e enganando. Foram os religiosos. A maior dificuldade para pregar a palavra, de receber a palavra que Jesus encontrou,
foi entre os religiosos. Jesus estava no meio da multidão. Era ladrão, prostituta, enganadores, corruptos, malfeitores. Receberam a palavra. A palavra nos dá essa informação. Com a morte de Jesus, o primeiro a entrar na graça de Deus, quando a nova aliança é estabelecida, quando Deus manifesta o seu plano de salvação e realiza, o primeiro a entrar nesta salvação, com a sua alma garantida, não foi o sacerdote, não foram os fariseus religiosos da religião farisaica, não foram os líderes religiosos, foi um ladrão, um malfeitor. E o próprio Jesus vai dizer, eles entram primeiros do que vocês. Enquanto aqueles homens que se denominavam de Deus, homens santos de Deus, ignoravam a Jesus e viviam na mentira, achando que era de Deus, não aceitaram o que Jesus trouxe do conhecimento para o homem chegar a Deus, porque eles se colocavam na posição de homens de Deus, autoridade de Deus. Escuta uma coisa. Quando Jesus veio, os líderes religiosos que se denominavam de Deus estavam servindo ao diabo, não a Deus. A ponto de Jesus dizer que eles eram filhos do diabo. Jesus não disse isso para a prostituta, para o ladrão, para o malfeitor. Jesus disse isso para os religiosos, os líderes, os homens que se colocavam como autoridade de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, se tinha um lugar que Deus não estava, era no templo. O templo dos judeus estava corrompido. A glória de Deus já tinha saído dali há muito tempo. O povo estava vivendo uma fé em Deus em vão. Porque o povo estava perdido, desviou-se da palavra, não atentou para a palavra, a ponto de Jesus chegar no templo para ensinar aquele povo que estava lá no templo. Jesus foi ensinar. Porque Jesus não ensinava só na rua, nas comunidades. Jesus ensinava também no templo. Porque quem estava no templo precisava de conhecer a verdade. Porque também estavam perdidos lá no templo. E Jesus chega e abre as Escrituras no livro do profeta Isaías, que traz uma revelação do Messias. E Jesus vai dizer, essas Escrituras se cumpriu hoje, porque aquele que Isaías falava, estava ali falando com eles, e eles não conseguiram ver isso, porque eles perderam a direção da palavra. Eles estabeleceram sua vida com Deus dentro dos princípios e valores que eles estavam levando o povo a viver. Quando Jesus veio à Terra, se tinha um lugar que a presença de Deus não estava, era no templo dos judeus em Jerusalém. Jesus nunca mandou ninguém para o templo buscar a Deus. Mas, irmão Hélio, e qual era a pregação de Jesus para o homem encontrar Deus? Para o homem adorar a Deus? Não tem que ir para o templo para adorar a Deus? Não tem que estar numa igreja para servir a Deus? Quem diz isso é esses falsos profetas. Jesus não ensinou isso. Eu peço a você, seja humilde, dê atenção a isso, vai examinar. Aonde Jesus orientou alguém a ir para algum templo buscar a Deus? Ou os apóstolos, nas cartas apostólicas? Aonde é que tem alguma direção dos apóstolos?
conduzindo alguém a algum lugar físico, igreja, casa de Deus, para o povo estar ali servindo, como se fosse um lugar místico, onde Deus manifesta-se. Jesus, ele trouxe uma doutrina, uma mensagem que contrariava todos os princípios e valores pregados pela religião no tempo dele. Porque Jesus não conduziu ninguém a buscar a Deus, a encontrar Deus, a ser salvo, a estar aprovado por Deus, a viver para Deus, dentro de nenhuma instituição religiosa. Escute uma coisa, aprenda isso, coloque isso no seu entendimento para iluminar sua mente. Jesus, ele não estabeleceu nenhuma instituição religiosa como meio do povo encontrar Deus, como verdade, como lugar santo, como casa de Deus, como a verdade de Deus. Jesus não estabeleceu nenhuma entidade religiosa, nenhuma instituição religiosa, nenhuma igreja é instituição religiosa, nem católica, nem evangélica, nem nenhuma outra. Jesus veio para trazer o homem a Deus. E o caminho que ele ensinou para o homem chegar a Deus não foi essa, aquela, nem aquela outra religião. Foi ele mesmo. Ele disse e convidou, mostrou, ensinou ao povo a encontrar Deus nele. Ele não disse, vá àquela igreja. Ele disse, venham a mim. Ele não disse, a verdade é a igreja católica, evangélica ou qualquer outra. Ele disse, eu sou a verdade. Ele não disse a ninguém, para você ter vida com Deus, servir a Deus, e estar em Deus, tem que estar nessa ou naquela igreja. Ele disse, eu sou a vida. Ele não disse a ninguém, para você encontrar Deus, tem que estar ali, naquela ou naquela outra igreja. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não ensinou a ninguém, para você ser salvo tem que ir para a igreja, ser batizado, dar dízimo, cumprir o ritual do sábado, tomar ceia e etc. Jesus não ensinou isso. Jesus disse, eu vim salvar. Eu sou o único meio de salvação. Quem entrar por mim salvar-se-á. Jesus não disse, quem entrar pela porta da igreja vai estar salvo. Ele disse, quem entrar por mim. Ele é a porta de acesso a Deus para o homem encontrar a salvação. João 10:9. Jesus não disse a ninguém, se submetam à autoridade de Pedro, de Paulo, de João, porque eles são a autoridade de Deus. Jesus não ensinou a ninguém a ser guiado por Pedro, por Paulo, por João, como guia de Deus para o povo. Jesus disse, venham a mim, sigam a mim, eu sou a luz, eu sou o bom pastor, eu sou o vosso mestre e Senhor. Jesus não colocou ninguém como autoridade espiritual para a igreja dele. Como hoje, esses falsos profetas escravizam o povo sobre o domínio e o governo deles, fazendo o povo pensar que eles são a autoridade de Deus para o povo, guia de Deus para o povo, canal da bênção de Deus para o povo. Tudo isso é mentira do diabo, irmão. Vá buscar aprender de Cristo. Vá buscar o conhecimento de Cristo. Examine os 4 evangelhos. Examine as cartas apostólicas. Mas, irmão Wellington, por que os 4 evangelhos? Porque Cristo se revela nos evangelhos. Os evangelhos, a verdade de Deus, revelada para o homem conhecer o caminho da salvação, ela vai ser revelada nos 4 evangelhos. Aonde Jesus, nos 4 evangelhos, ele está pregando para os judeus. E ele está mostrando ali o caminho da salvação, não só para judeu, mas para toda a humanidade. Os 4 evangelhos ainda estava em vigor a lei, mas a graça já estava sendo pregada por Jesus. É pelos 4 evangelhos que nós conhecemos o caminho, a verdade e a vida.
que Jesus vai dizer, João 14,6. É isso que o Evangelho mostra. Os 4 Evangelhos, Marcos, Mateus, João, Lucas, está sendo pregado o Evangelho. Só que o Evangelho está pregado restrito aos judeus, que estavam ainda na dispensação da lei, que estava ainda em vigor. Agora, depois que Jesus morre, é consumado a exigência de Deus, estabelecido um novo pacto. Por onde o homem agora pode chegar a Deus, foi realizado aquilo que Jesus já estava pregando lá, na dispensação da lei, nos 4 evangelhos. Foi consumado. E agora, depois que Jesus morre e ressuscita, autoriza e ordena aos discípulos a pregar o evangelho não só a Israel, mas indo por todo o mundo, levando aquela mensagem que ele trouxe para os judeus, que está revelada nos 4 evangelhos. O evangelho que Cristo pregou aos judeus é o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram aos gentios. É nisso que você tem que basear a sua vida. E as cartas apostólicas, você vai aprender a defesa da fé. É a doutrina que vai lhe manter na salvação. Onde os apóstolos estão ali corrigindo, orientando, combatendo o bom combate da fé. Quando você lê as cartas apostólicas, você tem que ler para aprender a defesa da fé. Porque as cartas apostólicas foram escritas no objetivo de corrigir os irmãos que estavam andando fora da fé, doutrinar e disciplinar os irmãos em relação a situações que estavam escandalizando o Evangelho, reprovar e proteger os irmãos dos falsos profetas que estavam pregando doutrinas de demônios, um falso evangelho. As cartas apostólicas foram escritas com essa finalidade. É aqui que nós aprendemos a defesa da fé. Atos dos Apóstolos, ali a gente vai conhecer o início da igreja, espalhando-se pelo mundo. Apocalipse, a revelação das coisas do fim. Está tudo revelado em Apocalipse. Então, se dedique, irmão. Quer ter o conhecimento da verdade para ser liberto? Vá buscar ler a Bíblia. Dedique-se aos 4 evangelhos e às cartas apostólicas. Porque ali você vai ter a luz de Deus iluminando o teu entendimento, que é Cristo, a partir da revelação dele, do nascimento dele, do ministério que ele exerceu e do conteúdo da pregação dele no Evangelho. Você vai ver isso nos 4 Evangelhos. Jesus vem pregando o Evangelho. Jesus vem mostrando aos judeus o caminho para Deus. Está aqui nos 4 Evangelhos. Agora, quando você lê os 4 Evangelhos, você tem que saber diferenciar aquilo que Jesus falava em relação aos judeus que estavam vivendo no período da lei que estava em vigor ainda, e aquilo que Jesus pregava, já mostrando ao homem a revelação daquilo que ia ser pela graça. Já estava revelado por Jesus. Você tem que saber diferenciar isso. Cuida da tua vida de fé, principiada, dirigida e conduzida pela doutrina de Cristo, irmão. Não é por vida de igreja. Você tem que ter o conhecimento de Cristo, da verdade. Revelada, por onde o homem vai ter o conhecimento da salvação. Então faça isso. Você que diz que é de Jesus, você que diz que é cristão, seja de Jesus, seja cristão, conduzindo tua vida, não é por nenhuma igreja ou religião,
Porque você disse que é católico. Você não é de Jesus. Você é católico. Você é propriedade de um sistema religioso católico. Porque a doutrina, a vida devota que você tem não é a Jesus. É a instituição católica. Você que diz que é evangélico, se denomina da igreja A, B ou C. Você não é de Jesus. Você é um evangélico da igreja A, B ou C. Por onde você se denomina? A quem você está consagrando e devotando sua vida? Não é a Jesus. É ao sistema católico. É ao sistema evangélico. É a religião. Você que diz que é cristão, dedique sua vida a Cristo. Dedique sua vida em devoção, consagrando e vivendo para Cristo. Pela palavra de Cristo. Não é por regras e normas e vida devocional consagrada à igreja nenhuma ou à religião. Dedique sua vida a Cristo. Para ser cristão, tem que ser enquadrado no que Jesus ensina. E olha o que Jesus vai dizer. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 31. Novo Testamento. Olha o que Jesus vai dizer. Se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Discípulo de Jesus, conhece a verdade e está liberto. Discípulo de Jesus é quem está na palavra dele. O católico diz que é de Deus, mas é discípulo do catolicismo romano. Porque ele guarda os princípios e valores da doutrina romana. O evangélico diz que é de Deus, mas ele é discípulo do sistema religioso evangélico. Ele guarda os princípios e valores de suas igrejas evangélicas. O espírita diz que é cristão, mas ele guarda a doutrina espírita. Porque os princípios e valores que ele guarda e pratica é aquilo que está ensinado pela doutrina espírita. Os budistas, os mormons, os testemunhos de Jeová e todos os religiosos dizem que são cristãos, mas eles são membros, discípulos, praticantes, devotos, não é de Cristo, da palavra de Cristo. É dos princípios e valores de suas religiões. E tanto é que isso é notório ver, porque a vida deles é centralizada no viver, na devoção, nas práticas, das obras, dos trabalhos, dos sacrifícios, das metas, das regras, dos compromissos e da vida vivida onde? Dentro de igreja. Não é na palavra, no meu viver, com entendimento, aonde eu estiver com o próximo. Eu tenho que viver em Cristo, a palavra de Cristo. Não é dentro de um momento formal de igreja. É na minha vida, no meu viver, todo o tempo todo, enquanto aqui eu estiver. Aonde eu estiver. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe a todos. Cuida de ti, da doutrina. Vai buscar o conhecimento de Deus. Porque vida com Deus não é por meio de sacrifício religioso. Vida com Deus é por meio do conhecimento da verdade, andando por ela. Amém? Que Deus assim continue abençoando a todos. E que esse momento de instrução, de ensino, de edificação da fé, possa estar sendo aproveitado por você. Que você possa estar recebendo o ensino, a luz de Deus, para iluminar o teu entendimento e trabalhar em você a edificação do conhecimento para uma vida de fé em Deus, edificada nele verdadeiramente. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu quero aqui aproveitar agora, mandar a paz do Senhor para o meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe, da cidade de Buquim, sítio de Olho de Água. Solange Nunes, quero mandar a paz do Senhor também para a irmã Solange Nunes, que entrou aqui também na live ao vivo, e a todos os demais irmãos em Cristo Jesus, que está ouvindo esta ministração, este vídeo de instrução nesta hora. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Deus continue vos abençoando. Amém, irmãos? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Olhe, a responsabilidade de se manter na fé,
de cuidar da salvação é sua. Tá certo? Cada um dará conta de si a Deus. Então, terminando este vídeo com o conselho, a advertência que Paulo deu a Timóteo. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isto, te salvarás. Amém, irmãos?